25/12 dos Verdes, no sentido de estabelecer o princípio da não privatização do setor da água, altera a Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, que aprova a Lei da Água, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 60/2012, de 14 de março, e pelo Decreto-Lei nº 130/2012, de 22 de junho. Ainda, o projeto de Lei nº 819/12, do PCP, veda o acesso de empresas privadas às atividades económicas de abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais e de gestão de resíduos sólidos urbanos. Finalmente, o terceiro projeto debatido em conjunto, projeto de Lei nº 821/12, do Bloco de Esquerda, garante a gestão pública do abastecimento de água, do saneamento e dos resíduos sólidos. Já estão inscritos os deputados para apresentar e também para intervenções no caso destes projetos de lei e para apresentar o projeto de lei dos Verdes, dou a palavra à senhora deputada Heloísa Apolónia. Tem a palavra a senhora deputada. Muito obrigada, senhora Presidente, senhoras e senhores deputados. Talvez os senhoras e os senhores deputados compreendam esta afirmação que posso legitimamente fazer. O setor privado ambiciona deter o setor da água. Estamos a falar de um setor tão imprescindível à vida e tão ligado ao desenvolvimento que quem o detiver gera um vastíssimo poder de diversas dimensões, social, ambiental, económico, de gestão territorial e por aí fora. Ocorre que este setor privado tem encontrado um poder político materializado em governos, sejam do PSD, do CDS ou do PS, que fundamentalmente, desde a década de 90 do século XX, tem gradualmente feito uma construção legislativa que tem aberto completamente a porta à possibilidade do setor privado entrar no setor da água. E isto, da nossa perspectiva, é profundamente preocupante. Ora, mas detenhamo-nos sobre esta legislatura. Este governo começou por gaguejar, talvez seja o melhor termo, relativamente à matéria da privatização da água. Na altura, também com a pasta do Ambiente, a senhora Ministra Assunção Cristas tanto dizia que era contra a privatização da Águas de Portugal, como dizia que era uma hipótese que eventualmente se colocaria. Depois, na ânsia daquela lógica da austeridade medonha e a todo vapor, o senhor Ministro Vítor Gaspar, então titular da pasta das Finanças, afirmou, numa daquelas famosas avaliações da Troika, ou depois dela, que, lá no meio de um grande discurso, que a intenção do governo era mesmo privatizar a Águas de Portugal. Bom, gerou-se uma enormíssima preocupação no país relativamente a este anúncio camuflado. Vem, entretanto, o senhor Ministro Moreira da Silva, agora atual titular da pasta do Ambiente, dizer então que não há privatização da Águas de Portugal, mas se as senhoras e os senhores deputados atenderem bem ao discurso do senhor Ministro, vão reparar sempre que ele tem o cuidado de dizer que com este governo não haverá privatização. Nesta legislatura, com este governo. Bom, senhoras e senhores deputados, isto não deixa margem de segurança para o futuro. Para além disso, este governo fez uma reestruturação do setor da água, que funde sistemas, aumenta o preço da água para a generalidade dos consumidores, retira uma dimensão interventiva às autarquias, é um caminho em tudo compatível com a lógica da entrada em massa do setor privado no setor da água. Bom, na última Comissão de Ambiente, debatida esta questão, os Verdes fizeram um desafio ao Sr. Ministro. Se diz que não há privatização do setor da água, vamos estipular antes do final da legislatura, isso mesmo, na legislação nacional. Sr. Presidente, é exatamente essa a proposta que os Verdes hoje trazem ao Parlamento. Estipular na legislação nacional o princípio da não privatização da água. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O PCP traz hoje à discussão um projeto de lei que veda o acesso às entidades privadas de prestação de serviços públicos de abastecimento de água, de saneamento e de águas residuais e de resíduos sólidos urbanos. Entendemos que estes serviços públicos são essenciais e que só a gestão pública garante a sua qualidade e acessibilidade a custos baixos, assim como os direitos dos trabalhadores. Desde 1993, os sucessivos governos PS, PSD e CDS-PP foram aprovando uma malha de leis para permitir uma maior participação de entidades privadas na gestão de serviços públicos de águas e resíduos sólidos urbanos. O atual governo, aliás, como era expectável, dadas as suas opções políticas e ideológicas, foi ainda mais longe. Em relação aos resíduos, o governo optou, sem qualquer justificação plausível, pela sua privatização. Já quanto ao setor das águas, a opção passa agora pela criação de megaestruturas para alcançar o mesmo resultado, isto é, está a criar as condições para tornar a água um negócio dos privados, entregando-lhes a gestão dos sistemas sem risco e bastante lucrativo. A privatização ou a concessão de serviços públicos, saneamento e resíduos sólidos urbanos conduz à degradação da qualidade dos serviços, à redução do investimento, agrava as assimetrias no acesso, ataca os direitos dos trabalhadores, aumenta os preços para os utentes para satisfazer os lucros das empresas concessionárias. Foi exatamente pela identificação destes problemas e pela melhoria do acesso e da qualidade dos serviços de água que há cada vez mais cidades, regiões e países em todo o mundo a remunicipalizar os serviços de água, retomando o controle público da sua gestão. Desde 2000, conhece 180 casos de remunicipalização, como são exemplos a cidade de Berlim e de Paris. Há também países da Europa, como a Dinamarca, o Luxemburgo, a Holanda e a Áustria, em que os serviços de água são exclusivamente públicos. Contrariamente ao que o Governo diz, a tendência de hoje não é de privatizar, mas sim retomar o controle público da gestão destes importantes serviços públicos. Para o capital, tudo o que for essencial à vida é passível de ser mercantilizado e tornado num negócio altamente lucrativo. Para o capital não há ética, nem preocupações com o bem-estar das pessoas ou a garantia de direitos humanos. Para o capital, a sua principal e única preocupação é a maximização do lucro, mesmo que seja à custa de bens essenciais à vida, como é exemplo a água. Sr. Presidente, Srs. Deputados, para o PCP, a água como um bem essencial à vida, reconhecida pelas Nações Unidas como um direito humano, os serviços de abastecimento de água e de saneamento devem ser geridos unicamente por entidades públicas, na perspectiva de serviço público, assim como os serviços públicos de resíduos sólidos urbanos e não na ótica de obtenção de lucro, rejeitando a visão mercantilista e economicista do Governo, da qual resultará somente em piores serviços públicos e em custos mais elevados para as populações. Disse. Muito obrigado, Sr. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Faz favor. Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, a água, a gestão de resíduos sólidos são considerados, o saneamento, é isso que é utilizado comumente esse termo, são designados pela ONU como direitos humanos fundamentais. E por isso a primeira pergunta que devemos fazer é se devem direitos fundamentais, reconhecidos internacionalmente como tal, devem ser ou não objeto do mercado. Devemos pagar para ter acesso a direitos fundamentais? A nossa resposta é que nunca o dinheiro pode ser um entrave para se ter acesso a bens fundamentais. E por isso, do lado da maioria, do lado deste Governo, está claramente uma agenda em contradição com a Organização das Nações Unidas, com aquilo que até que Portugal votou na Organização das Nações Unidas e com essa assunção clara de que há direitos fundamentais que não podem ser colocados à sociedade, às pessoas, a cada um e a cada uma de nós, à base de um troco monetário e, se não houver essa possibilidade, sermos impedidos de a eles ter acesso. Ora, a maioria, este Governo, tem feito exatamente o contrário, como eu estava a dizer. No que toca à água, tem aumentado exponencialmente o custo da água. No que toca à gestão dos resíduos sólidos urbanos, tem levado pela privatização.
Sabemos bem que a intenção é trazer para o mercado aquilo que nunca devia estar do lado do mercado, porque não é só o mercado não ter sentimentos, é o mercado não relevar os direitos fundamentais. Não é feito sem consequências imediatas para as pessoas, quer no que toca ao valor das tarifas, quer no que toca à existência de uma população indignada com estas escolhas. Por todo o país vemos que é no que é fundamental, na água, nos resíduos sólidos, que mais facilmente a população se levanta para dizer não a esta política e a este governo. Do lado do Bloco de Esquerda, nós colocamos em cima da mesa as escolhas fundamentais. Dizemos que a água não pode ser gerida por privados, deve ser garantida a todos e a todos como direito fundamental que é, e o saneamento não pode ser entregue para a especulação dos privados. Senão o que nós temos é claramente um aumento abusivo das tarifas, mas principalmente cada vez mais pessoas ficam fora das redes destes serviços fundamentais. No caso concreto, no exemplo que damos, a EPAL, nos últimos anos, cortou a água a mais de 12 mil casas, 12 mil habitações que tiveram o corte no acesso a um bem fundamental como é a água. Ora, sobre esta matéria, de facto, não pode haver nada mais que uma resposta humana, porque do outro lado teremos sempre a insensibilidade desta maioria e a insensibilidade deste governo que só vê negócio onde devia haver direitos fundamentais. Disse. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Moraes Soares. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, hoje voltam a ser discutidas mais 3 iniciativas por parte dos partidos da esquerda sobre a forma de projetos de lei, sobre a reestruturação do setor das águas e das atividades de gestão de resíduos sólidos e urbanos. Esta é uma temática que tem sido amplamente discutida, tendo já explorado as razões e motivações que estão na base das medidas e decisões que estão a ser tomadas por este Governo, de forma a garantir a sobrevivência destas atividades em oposição às propostas da esquerda que levariam ao acelerado colapso deste setor em Portugal. Estas iniciativas fazem uma resenha histórica sobre o setor e terminam, como sempre têm feito, com uma proposta de vedar o acesso dos privados ao setor dos resíduos e antecipando uma entrega a privados. Nada de novo. Destes projetos ressaltam sim uma grande imprecisão e dose de fundamentalismo nos argumentos utilizados. Confundem-se conceitos, vaticinam-se os cenários mais catastróficos sobre a evolução dos setores, antecipam a deterioração dos serviços, bem como a subida das respectivas tarifas. Ignoram a realidade e a sustentabilidade económico-financeira do setor. Srs. Deputados, no que respeita ao setor das águas e saneamento, este continua a ser alvo igualmente da instrumentalização dos partidos da oposição, procurando associar a realidade do setor dos resíduos a decisões sobre o setor das águas. O Governo já o disse e nós voltamos a afirmá-lo. Não há qualquer intenção de se privatizar o setor das águas. A estratégia do Governo tem sido, para o setor das águas, já apresentada publicamente e em reuniões promovidas pela Associação Nacional de Municípios, assenta na sua reestruturação empresarial, proporcionando maior coesão social e territorial, qualidade ambiental e sustentabilidade económico-financeira através da agregação em 5 sistemas multimunicipais, da maior integração entre os sistemas em alta e em baixa, da recuperação gradual dos custos nas tarifas, mas também a harmonização tarifária, enquadrando as soluções para que o problema dos déficits tarifários crónicos seja resolvido. Promover estratégias de gestão mais integradas dos serviços de abastecimento de água e de saneamento em alta e em baixa, com benefícios significativos para os consumidores e proporcionando reduções do valor das tarifas a cobrar aos municípios de 4,1 mil milhões de euros, dos custos operacionais em 2,7 mil milhões de euros, dos gastos com pessoal em 724 milhões de euros. É uma estratégia centrada na gestão eficiente dos ativos, de forma a assegurar a qualidade da prestação de serviços e a sustentabilidade intergeracional do ciclo de vida deste setor. Devolver maior transparência e rigor ao nível da formação dos tarifários e, simultaneamente, um maior controle do impacto social decorrente das correções tarifárias, em particular junto das populações mais desprotegidas, dotando os utilizadores de mais e melhor informação sobre o serviço que está a ser prestado. E é precisamente pelo facto de a água se tornar de um bem escasso e fundamental à vida humana que o debate político e partidário deve ser
responsável e orientado por esta premissa, de modo a assegurar a sustentabilidade intergeracional do setor, tal como entendemos que a reforma que se encontra em curso será capaz de o fazer. Terminando, Srs. Deputados, os pilares para a reestruturação destes setores assentam precisamente no aumento da eficiência dos sistemas e serviços de abastecimento de água, saneamento de águas residuais e gestão de resíduos, com vista à redução dos custos associados, como garantias da universalidade do seu acesso e melhoria da qualidade dos serviços prestados à população, permitindo ainda corrigir as disparidades das tarifas que se verificam entre sistemas e regiões do país, bem como atender a problemas sociais atuais e futuros de acessibilidade aos serviços. Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Farmaus. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, esta não é a primeira vez que a Assembleia da República debate o acesso da iniciativa económica privada aos setores da água, do saneamento e dos resíduos. E não será certamente a última. Não que me queira referir neste momento à notícia de que a Autoridade da Concorrência decidiu iniciar uma investigação aprofundada à privatização da empresa Geral de Fomento, por considerar que a operação pode colocar entraves à concorrência nos serviços de gestão de resíduos urbanos. Até porque a liquidação desta empresa e as consequências que daí resultam para os municípios e para o país serão amplamente debatidas amanhã de manhã. Afirmo porque o Parlamento não deixará de estar atento à ação destruidora do Governo e à sua febre de privatizações contra tudo e contra todos, particularmente no que se refere ao processo em curso de desmantelamento do Grupo Águas de Portugal. Porque esse processo tem um só objetivo, a privatização de Águas de Portugal. Saúdo os grupos parlamentares proponentes pela iniciativa terem apresentado iniciativas legislativas e terem suscitado o debate no dia de hoje. Estes projetos de lei, como tive a oportunidade de referir no passado, quando abordámos iniciativas legislativas conexas, têm o mérito de trazer para o debate parlamentar algo que diz respeito aos cidadãos e que interfere com as suas vidas. A reestruturação dos setores das águas, do saneamento e dos resíduos, caracterizada por uma total opacidade, por uma flagrante falta de transparência e pela surpreendente ausência de estudos aprofundadamente que justifiquem. Recordo, por isso, o que afirmei nesta Casa no respeitante à alteração da Lei de Limitação de Setores, que nos últimos 20 anos Portugal assistiu a uma reforma silenciosa, que permitiu com que uma larga percentagem da população visse as suas condições de prestação de serviço profundamente melhoradas, que o milagre português permitiu que em menos de 2 décadas passássemos 50% para muito próximo de 100% em níveis de qualidade da água, que 20 anos foram suficientes para significativos benefícios para o ambiente e para a qualidade de vida dos portugueses e para transformar Portugal num modelo no tratamento dos seus resíduos com recurso às modernas tecnologias disponíveis no mercado. E tudo isto sendo estes setores públicos, de titularidade pública e de gestão pública. A isto o Governo responde. É urgente privatizar. É moderno privatizar. Privatize. E assim o fez. Primeiro com a Empresa Geral de Fomento e em breve com as Águas de Portugal. Senhoras e senhores deputados, o PS defende de forma intransigente a água como um bem público, essencial à vida e um direito consagrado pelas Nações Unidas. Entendemos, no entanto, que dar o acesso de empresas privadas às atividades económicas de abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais e gestão de resíduos sólidos urbanos se afigura excessivo, até porque as práticas de gestão privada não colidem necessariamente com o interesse público e porque alguma desta gestão resulta da livre decisão dos municípios da sua esfera de autonomia e, portanto, é preciso respeitar o princípio da autonomia do poder local. Embora convém ter em conta também aquilo que foi o relatório que foi feito pelo Tribunal de Contas em relação às concessões em baixa no setor das águas. O que importa é, em nosso entender, definir claramente até onde pode ir a iniciativa privada e defender clara e cabalmente o interesse público. Porque esse é o interesse de todos, esse deve ser o nosso dever e devemos defender, em primeiro lugar, os consumidores e os nossos cidadãos. Muito obrigado. Tem a palavra agora o Sr. Deputado Mário Magalhães. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados,
As iniciativas legislativas dos grupos parlamentares do Bloco de Esquerda, do PEV e do PCP, que hoje pretendem alterar a legislação existente e excluir qualquer participação das entidades privadas no setor das águas, são iniciativas que partem de uma falsa questão. E essa falsa questão é o receio da privatização. É verdade. Conforme repetidamente tem sido assumido pelo Sr. Ministro do Ambiente e pelo Governo, o Governo não equaciona. Não, o Sr. Ministro Vítor Gaspar, neste momento, não é Ministro. O Governo não equaciona, não pondera, não admite sequer a possibilidade, Sr. Deputado, não admite sequer a possibilidade de privatizar o setor das águas. Esta posição tem sido aqui, de resto, por todos nós, assumida repetidamente. Mas, como não ouvem, eu vou dizer isso devagarinho. Já disse, da última vez foi mais alto, hoje vai ser mais devagarinho. Não há privatização das águas. Ponto final. Segundo lugar, senhores deputados, não existe qualquer intenção de privatização, mas também isto não resolve os problemas do setor. Não existe, mas não resolve. O que resolve os problemas do setor é fazer a reestruturação e termos sistemas com sustentabilidade. Este é que é a verdadeira reforma que é necessária para garantirmos que a água seja sempre pública. E essa garantia de continuidade, de universalidade e de qualidade. Uma reestruturação que acabe com as disparidades regionais, as grandes disparidades, promover a equidade territorial e a coesão social. Uma reestruturação que permita ganhos de escala, como aqui já foram ditos, também redução de custos e de eficiência, e traga eficiência. Acabar com os déficits tarifários e as dívidas dos municípios. Uma reestruturação que assegura capacidade de continuar o seu investimento, 3,7 mil milhões até 2020, para chegar com água melhor a todos, para se conseguir poupar, nomeadamente, as perdas de água que vão pelo cano abaixo. Senhores deputados, o PS está diferente, também, mas fala a várias vozes. O PS está diferente daquele PS do passado que privatizou o setor estratégico, a Aquapor. E foi a única vez que uma privatização foi com a Aquapor. E foi o PS, o Partido Socialista, que fez essa privatização. Em segundo lugar, o PS não diz aqui a mesma... Eu trago aqui as palavras do Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios, depois já vamos para aí, agora deixe-me falar com o PS, do Presidente da Associação Nacional de Municípios, em que diz que a reestruturação do setor da água é necessária. Eu ouvi há pouco aqui o Partido Socialista dizer o contrário. É necessária. Defendeu Manuel Machado, salientando que a sustentabilidade deverá estar associada e orientada à manutenção. Eu no final dou-lhe aqui este recorte do jornal. Segundo lugar, agora para o PCP, Sra. Deputada Paula Santos, o PCP propõe que as atuais concessões não sejam renovadas. É a vossa proposta. As concessões, eu lembro que as concessões municipais têm prazos para terminarem, mas também está na mão dos municípios poderem fazer as cláusulas de resgate. E eu pergunto... Para terminar, Sr. Deputado. Eu vou já terminar. Eu pergunto, Sr. Deputado, no caso de Setúbal, porquê é que não acionam o artigo 83 da cláusula do contrato? Porquê? Porquê é que não acionam? Porque podem começar por aí e dar o exemplo. De segundo lugar, segunda questão, também os municípios têm a sua autonomia. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, terminou vou o seu terminar. tempo. Sim, mas eu vou já mesmo terminar. A possibilidade de resgate está nas autarquias. E, por último, o Sr. Vereador do Ambiente da Câmara Municipal de Setúbal é do Partido Ecologista Os Verdes. Para terminar, garantir o acesso de água a todos, incluindo todos os portugueses, mesmo aqueles que tenham menos recursos, é fazermos a reestruturação. A água é transparente e transparente é aqui a nossa posição. Não há privatização. Não vai haver privatização. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Para uma inscrição, tem agora a palavra a Sra. Deputada Paula Santos. Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Mais uma vez, e quando de facto falta argumento para justificar os objetivos que este Governo prossegue e que o PSD e o CDS prosseguem, vem para cima da mesa alguns exemplos de câmaras municipais. Mais uma vez, explicamos que exemplos de Setúbal ou de Évora, sabe perfeitamente que os contratos não foram feitos sob gestão da CDU, sabe perfeitamente que os contratos foram feitos de responsabilidade do Partido Socialista e sabe perfeitamente que estes contratos foram feitos de tal forma, de uma forma leonina e ruinosos para a gestão pública, que qualquer iniciativa que houvesse iria conduzir à falência dos municípios. Por isso, não venha com essas questões, porque não é isso que efetivamente, não são essas as questões que estão aqui a ser colocadas. O que está aqui a ser colocado, senhores deputados, em relação ao PSD e ao CDS, falam que foi uma falsa questão, que não há nenhum objetivo de privatização com esta reestruturação. Pois bem, Sr. Deputado, no guião da reforma do Estado apresentada por este Governo, diz que na reestruturação empresarial do setor das águas, ponderando a sua concessão, e não vale a pena também vir com os conceitos, podem-lhe chamar concessão, podem-lhe chamar externalização, podem-lhe chamar PPPs, podem-lhe chamar privatização, podem-lhe chamar o que entenderem. A verdade é que estão tudo a fazer para criar as condições para que efetivamente se entregue ou neste Governo ou a preparar o caminho para o futuro, na vossa perspectiva, para que se entregue a gestão destes serviços públicos para as entidades privadas. Este é o grande objetivo. Foi assim que fizeram com a EGF, como está em curso o processo. E o que pretendem é que, em relação à água, sendo efetivamente um bem essencial à vida, obviamente que há um grande interesse, que não é de hoje, que é velho, um grande interesse por parte das entidades privadas para o abocanharem, porque sabe efetivamente, porque ninguém vive sem água e é um lucro garantido. Ninguém vivendo sem água tem efetivamente lucro garantido. Senhores deputados, para terminar, dizer o seguinte: as remunicipalizações que eu falava há pouco e onde referia que, de facto, o que se está a fazer é retomar o controle público de serviços públicos que estavam sob gestão privada, e essas privatizações que disseram que não tinham problema, a verdade é que criaram inúmeros problemas noutros países, e era bom também podermos olhar para isso. Que desempenho... E já agora, Sra. Deputada, também podia terminar. Para terminar, já estou a ultrapassar largamente o tempo. Para terminar, Sr. Presidente, desempenho medíocre das empresas privadas, subinvestimento, aumento brutal das tarifas, dificuldade em monitorizar os operadores privados, falta de transparência financeira. O que é que precisa de mais do que se passou nos outros países? E o que querem fazer é isso. Quero terminar, Sra. Deputada. Mas não vão contar com o PCP para privatizar serviços essenciais à população. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Heloísa Apolónia. Tem 29 segundos. Talvez mais alguma tolerância, não, Sr. Presidente? Mas pronto, eu vou ser muito rápida. Sr. Presidente, muito obrigada. Senhoras e senhores deputados, sem querer, talvez o Sr. Deputado do PSD disse aquilo que talvez seja importante perceber. Eu evoquei-lhe aquilo que o Sr. Ministro, então Ministro Vítor Gaspar, tinha dito sobre a privatização de águas de Portugal. O senhor virou-se para mim e disse: esse já não é Ministro. Pois. E este, quando já não for Ministro, a conversa muda em função das caras e os senhores dizem pura e simplesmente: esse já não é Ministro. Ou seja, a conversa apagou. Olha, Sr. Deputado, eu não tenho a certeza que a privatização da água não seja feita só pura e simplesmente porque não há tempo de a fazer até ao final da legislatura. Diz o Sr. Deputado que não, mas se calhar nessa altura, aquele já não é deputado. Está a ver, Sr. Deputado? É que isto não funciona assim. Se os senhores estão tão convictos de que não vai haver nem querem privatização da água, vamos estipulá-lo na legislação. Dentre os princípios que estão na Lei Quadro da Água, são uma série deles, nós acrescentamos mais um: princípio da não privatização da água. Qual é o problema? Se é isso que os senhores dizem que vai acontecer na vossa mão, aqui o PS também diz, aqui os verdes sempre o disseram, o PCP diz, o Bloco diz, então parece que estamos todos com o mesmo discurso. Parece, essa é que é a questão, parece, porque há quem não esteja com um discurso genuíno, e a maioria PSD e CDS não está com um discurso genuíno, porque se estivesse não tinha problema rigorosamente nenhum em determinar na Lei Quadro da Água o princípio da não privatização da água.
Senhoras e senhores deputados, quero dizer que os Verdes saem deste debate com uma profundíssima preocupação relativamente às vossas intenções. Provavelmente não nesta legislatura, noutra legislatura qualquer, sim, Sr. Presidente, vou mesmo terminar, quererão fazê-lo, mas felizmente talvez os portugueses vão travar-vos designadamente já nestas eleições. Muito obrigada. Então, está concluído.